Olá pessoal, tudo bem? Como eu prometi, estou voltando para trazer a vocês mais algum material de processo civil, mais um estudo a respeito do direito processual civil. E hoje vou começar a fazer uma série de vídeos tratando de um assunto importante e um assunto que traz muita dificuldade para os operadores de direito, principalmente aqueles que estão iniciando na sua profissão. E esse assunto chama-se petição inicial. Então, nós temos que pensar que a petição inicial, ela dá início ao processo, é o primeiro ato processual. A petição inicial é o instrumento por meio do qual a parte revela ao juiz a sua pretensão. E o processo, a rigor, ele só tem início por meio da petição inicial, porque pelo nosso sistema e de acordo com o artigo 2º do Código de Processo Civil, nós adotamos o princípio da inércia da jurisdição, no sentido de que, portanto, o juiz é inerte. A iniciativa do processo cabe à parte, e a parte toma a iniciativa do processo por meio da petição inicial. É verdade que nós temos, no próprio artigo 2º, a possibilidade de o juiz, em algumas circunstâncias muito específicas, tomar a iniciativa do processo. Como, por exemplo, lá no artigo 712 do Código de Processo Civil, quando trata da restauração de autos. Então, no procedimento de restauração de autos, tendo os autos desaparecido, poderá o juiz de ofício, portanto, sem a iniciativa da parte, baixando uma portaria, poderá o juiz determinar a restauração dos autos que desapareceram. Além disso, também nós temos lá no artigo 738 do Código de Processo Civil, constatando o juiz a existência de uma herança jacente, ou seja, aquele conjunto de bens que foi deixado por alguém sem que haja herdeiros, que o juiz determine a arrecadação desses bens por meio de um curador que ele poderá então nomear. Então é nesses termos que a petição inicial serve para quebrar a inércia da jurisdição, para exigir que o Estado preste a tutela jurisdicional, porque, em regra, o juiz não pode agir de ofício. A petição inicial como primeiro ato do processo e como um dos mais importantes atos do processo, ele dá os contornos de outro ato processual importante, que é a sentença. Quando a gente diz que a petição inicial é que dá os contornos da sentença, nós queremos dizer que o juiz, quando prolata a sentença, ele deve respeitar o princípio da adstrição ou o princípio da vinculação do juiz ao pedido, ou também chamado de princípio da congruência entre o pedido e a sentença, que está lá no artigo 492 do Código de Processo Civil. Por isso que a doutrina, em alguns momentos, passa a dizer que a petição inicial, ela a rigor é um projeto da sentença, ela projeta a sentença, ela vai dar os parâmetros, vai dar os contornos da sentença, que será o último ato do juiz no processo, na fase de conhecimento. Então, a petição inicial será o primeiro ato do processo, aquele que inaugura o processo, e a sentença será o último ato do processo, na fase de conhecimento, evidentemente, que o juiz vai então resolver a lide de acordo com aquilo que foi estabelecido na petição inicial. Muito bem.
Nós também podemos dizer que a petição inicial, substancialmente, ela é um silogismo. O que vem a ser um silogismo? O silogismo é um raciocínio lógico. E um raciocínio lógico, ele sempre parte de duas premissas para se chegar a uma conclusão. Então, na petição inicial, eu tenho como premissa menor o fato ou os fatos e tenho como premissa maior os fundamentos jurídicos, que na prática costuma-se falar o direito, costuma-se tratar como o direito. O fato ou os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, que constituem, portanto, as premissas, a premissa menor e a premissa maior, a rigor é a causa de pedir. É um dos elementos da ação que nós chamamos de causa de pedir, ou seja, a razão, a justificativa pela qual eu posso apresentar o meu pedido, a justificativa pela qual eu vou apresentar o meu pedido. E, finalmente, como nós estamos dizendo que a petição inicial é um silogismo, é um raciocínio lógico, nós temos a conclusão, que é o pedido. Então, eu tenho duas premissas, que é a causa de pedir, portanto, que são os fatos ou o fato e os fundamentos jurídicos, e tenho a conclusão, que é o pedido. Então, é nesses termos que eu devo desenvolver a minha petição inicial, como um raciocínio lógico. Eu tenho uma pretensão que eu vou formular na minha petição inicial e essa pretensão tem que estar justificada. Ou seja, eu tenho um pedido que eu vou formular nessa minha petição inicial e esse pedido necessariamente deve ser uma decorrência lógica do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido. A propósito, quando nós falamos em fato e fundamentos jurídicos do pedido, nós temos que lembrar que o nosso sistema processual adota a teoria da substanciação, no sentido de que, por ela, pela teoria da substanciação, exige-se que na petição inicial eu descreva não apenas o fato que justifica o meu pedido, mas também os fundamentos jurídicos justificadores do meu pedido. Então, teoria da substanciação significa que a petição inicial deverá descrever o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, a causa de pedir que se constitui do fato e dos fundamentos jurídicos. Perfeito? Muito bem. Quando nós falamos de petição inicial como um ato importante, a petição inicial, na sua elaboração, exige uma série de cuidados, uma série de requisitos. Nós temos, obviamente, aqueles requisitos que estão consagrados lá no conhecido artigo 319 do Código de Processo Civil, não é? E esse artigo 319 tem uma lista, tem um roteiro, tem uma fórmula de elaboração da petição inicial, mas também nós temos alguns outros requisitos que nós devemos observar na elaboração da petição inicial. Em primeiro lugar, a nossa petição inicial deverá ser elaborada por escrito. Então, a regra é que a petição inicial seja feita por escrito. Eu não posso fazer a minha petição inicial verbalmente. Aliás, hoje a petição inicial verbal é até um pouco mais difícil por conta do processo eletrônico, onde necessariamente eu vou ter que fazê-la por meio escrito, ainda que convertido em um procedimento, um processo judicial, em processo digital. Muito bem, mas nós temos algumas hipóteses ou algumas exceções em que a petição inicial pode ser deduzida pela parte verbalmente, embora necessariamente ela venha sido ou tenha que ser reduzida a termo. Então, por exemplo, no Juizado Especial Cível, lá da Lei 9.099, nesse procedimento do Juizado Especial Cível, inclusive tendo em vista os seus princípios
os princípios que norteiam o juizado especial civil, por exemplo, a informalidade, é possível a parte deduzir a sua pretensão oralmente, verbalmente. E, como eu disse, necessariamente essa pretensão ou essa manifestação verbal da parte deverá ser reduzida a termo. O mesmo se dá, ou alguma hipótese que existe lá na Lei de Alimentos, que é a Lei 5.478, que permite, em circunstâncias particulares, a formulação do pedido de alimentos verbalmente. Da mesma forma, se o pedido for feito verbalmente, deverá ser reduzido a termo. É obrigatório o uso, na nossa petição inicial, da língua portuguesa. É uma obviedade, mas as obviedades às vezes merecem serem ditas. Então, lá no artigo 192 do Código de Processo Civil, nós temos a necessidade da utilização da língua portuguesa em todos os atos do processo e não seria diferente com a petição inicial. A petição inicial também deverá ser assinada por advogado. A isso nós chamamos de capacidade postulatória. Então, o Código de Processo Civil, a partir do artigo 113, ele exige que, se a parte não for advogado, não é? Ou seja, se a parte não tiver capacidade postulatória própria, daí ela poderá atuar em causa própria. Se ela não tiver capacidade postulatória, ela deverá estar representada em juízo por quem tem a capacidade postulatória. No caso, ela deverá estar representada em juízo por advogado. Portanto, a parte deverá trazer com a petição inicial, se ela não for advogado, ela deverá trazer com a petição inicial o instrumento de mandato, que é a procuração. Pode o advogado, quando distribui a sua petição inicial, fazer a distribuição sem a procuração? Excepcionalmente, o Código até admite que a parte postule em juízo em nome, o advogado postule em juízo em nome da parte, sem estar munido do instrumento de mandato, que são aquelas hipóteses para evitar prescrição ou decadência, aquelas hipóteses de atos reputados urgentes. Então, nessas hipóteses, pode o advogado postular em nome da parte sem estar munido da procuração. Porém, deverá o advogado, no prazo de 15 dias, fazer a juntada da procuração, sob pena desses atos que foram por ele praticados serem considerados ineficazes. Esse prazo é prorrogável por mais 15 dias pelo juiz, então vai depender muito das circunstâncias em que a causa está se desenvolvendo. Então, poderá o advogado, nessa hipótese, postular e depois pleitear a juntada posterior da procuração. E é importante ter cuidado nessa postulação sem procuração, porque qualquer prejuízo que esse comportamento do advogado venha a causar, seja para o autor, seja para o réu, o advogado vai responder pessoalmente. Então, além de os atos serem considerados ineficazes, o advogado vai responder pessoalmente por eventuais prejuízos que tenha causado às partes envolvidas. Se o advogado estiver advogando em causa própria, ele deverá declarar na petição inicial e, além disso, deverá informar o seu número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, deverá informar o seu endereço. Então, esses são requisitos que também deverão constar na petição inicial se ele estiver advogando em causa própria. Uma questão prática importante com relação à petição inicial é a forma de você redigi-la. Então é importante que você redija a petição inicial sempre na terceira pessoa. Você não tentar evitar utilizar aquelas expressões vejamos, sabemos, entendemos. Você não é o ideal, o correto de você se expressar na petição inicial é sempre fazer a redação na terceira pessoa. Então o autor, o réu, os autores, os réus. Então é dessa forma que fica mais técnico, mais correto você se manifestar na sua petição inicial. Ok? Muito bem. Aqui algumas dicas sob o ponto de vista prático que são extraídas
é muito mais da experiência, do dia a dia da advocacia. Algumas sugestões, tentar evitar alguns erros que podem dificultar não apenas a compreensão da petição inicial, como podem torná-la cansativa na sua leitura. E evidentemente que você não quer que o juiz não leia a sua petição inicial. O intuito é que o juiz faça a leitura da sua petição inicial na sua integralidade, para que você possa então ter os seus argumentos apreciados adequadamente. Então a primeira dica, quando você for elaborar a petição inicial, antes de fazer a elaboração, leia os documentos que você vai utilizar na elaboração da sua ação. É importante que você faça a leitura atenta do documento, e ler o documento é ler o documento na íntegra, ler o documento na sua inteireza. Não basta você ler alguns detalhes do documento ou ler parte do documento. Às vezes são apresentados inúmeros documentos. Nós não podemos ter essa preguiça de fazer a leitura dos documentos. Temos que ler o documento na íntegra, porque às vezes nós encontramos nesse documento, nas entrelinhas, alguma argumentação relevante que nós podemos trazer na petição inicial. Depois também é importante que você faça um confronto entre os documentos que o cliente te apresentou e os fatos que ele relatou, para ver se os fatos que ele relatou se coincidem com os documentos que ele está te apresentando, porque às vezes o cliente não vai lembrar de todos os fatos, às vezes aquela situação que ele viveu já decorreu um certo tempo e ele não lembra adequadamente dos fatos. E então, para evitar que você relate na petição inicial aqueles fatos que o cliente passou a você e que eventualmente não estejam em consonância com os documentos que são apresentados, é fundamental que você faça uma leitura, não é, desses documentos, uma leitura de acordo com os fatos que o cliente relatou. O ideal, inclusive, e quando isso é possível, é que o cliente coloque isso para você, eventualmente num e-mail, eventualmente descreva ou escreva esses fatos para que você possa trabalhar com eles com mais segurança. Uma outra dica é, quando você for elaborar a sua petição inicial, você não pode cair no erro de pegar, empilhar aquela documentação ao lado do computador, sentar na sua cadeira e dizer: vou elaborar a petição inicial. Vai ser muito difícil você desenvolver a petição inicial porque você não agregou conteúdo para escrever. Você primeiro precisa se inteirar de toda a situação e precisa se inteirar também naquelas situações mais complexas, aquelas causas mais complexas. Além de se inteirar de todos os fatos, também verificar a posição doutrinária e jurisprudencial eventualmente sobre aquela questão. Porque depois que você realizar esse estudo, você vai conseguir agregar muito mais conhecimento e elementos para você transportar para o papel. Vai facilitar a construção da sua petição inicial de uma forma muito mais limpa, muito mais adequada, muito mais coerente. Então é importante esse estudo, e aqui tem uma dica: muitas vezes nós ficamos em dúvidas a respeito do procedimento que deve ser adotado naquela circunstância, porque às vezes há alguma divergência jurisprudencial, alguma divergência doutrinária. Então, nesses termos, o estudo é importante para que você possa buscar na jurisprudência, por exemplo, qual é a posição a respeito da escolha de um determinado procedimento. Vai facilitar, portanto, inclusive a escolha correta do procedimento. Muito bem. Com relação à forma de escrever a petição inicial, a forma de você desenvolver a sua petição inicial, é importante também que você seja claro, objetivo.
direto. Essa é uma orientação que todos os professores, todo mundo passa. Não adianta você fazer uma petição longa, uma petição cansativa. Hoje nós trabalhamos com processo eletrônico e ler uma petição de 30, 40 páginas é extremamente cansativo. O juiz não vai ler, ele vai dar uma olhada por cima e vai ler o seu pedido. Então, é importante que você faça uma petição clara, objetiva, uma petição enxuta, uma petição limpa, uma petição bem redigida, uma petição esteticamente agradável para atrair a atenção do juiz. Então, por exemplo, evitar parágrafos longos. Parágrafos longos, experimente, pegue um livro, tenta ler um livro que tenha parágrafos longos, ele se torna cansativo, se torna enfadonho. Às vezes você chega no final do parágrafo, você não lembra o que leu no começo daquele parágrafo. Então, faça parágrafos curtos, parágrafos certeiros, parágrafos mais claros, mais limpos. Não avolume a petição inicial transcrevendo artigos de lei que são artigos óbvios, que todo mundo conhece. O juiz sabe de cor o que diz o artigo 186 do Código Civil, o juiz sabe de cor o que diz o artigo 485 do Código de Processo Civil. Não adianta você transcrever esses dispositivos, que só vai dar volume para a sua petição. E dando volume, você já vai espantar a possibilidade de o juiz fazer uma leitura mais atenta da sua petição. Então, por exemplo, se você for ingressar com uma ação de indenização, por que transcrever o artigo 186, o artigo 927, o artigo 944? Não, porque são artigos que o juiz conhece, são artigos óbvios. Então, nesse caso, você cita o número do artigo, se você quiser, não é? Cita o número do artigo. Agora, evidentemente, que quando se tratar de prova de concurso ou se tratar de prova da OAB, não digo que seja necessário transcrever um artigo que às vezes tem inúmeros incisos, inúmeros parágrafos na íntegra, mas é importante, é fundamental que você cite o dispositivo legal, que faça menção a ele, porque nas provas de concurso ou na prova da OAB não se avalia apenas os aspectos formais da petição, da peça que você vai desenvolver. Lá também será avaliado, e será bastante avaliado, o conhecimento do candidato, aquele conhecimento jurídico que o candidato tem, que evidentemente poderá ser demonstrado quando ele, enfim, indica os dispositivos legais que sustentam a argumentação dele. Agora também, naquelas questões mais complexas, naqueles dispositivos legais que não são tão óbvios assim, a sua indicação, naqueles dispositivos legais que são que há divergência na sua interpretação, esses dispositivos, é claro que você tem que discutir, trazer a discussão, trazer o seu entendimento, trazer o apoio doutrinário, jurisprudencial e etc. Evitar também longas citações doutrinárias. Às vezes a gente vê na petição inicial citando 2, 3, 4 páginas de doutrina, sendo que o que interessa para aquela causa é um trechinho que está num determinado parágrafo. Então se limite a indicar ou a citar aquele trecho da doutrina que interessa. Isso, claro, quando for necessário você fazer uma citação doutrinária. Aquela uma ação de indenização por acidente de trânsito. Ali a citação de doutrina é muito raro você fazer numa petição inicial, porque o fundamento de uma ação de indenização por acidente de trânsito é um fundamento muito básico. Uma ação de execução, uma petição inicial de ação de execução, vai citar doutrina, vai citar jurisprudência, a não ser em situações muito excepcionais que eventualmente você queira chamar a atenção do juiz desde logo. Por exemplo, está executando um devedor solidário ou um avalista, e o devedor principal está em recuperação judicial, e aí você quer lembrar o juiz que a recuperação judicial não impede que o credor faça a execução
contra o devedor solidário ou contra o avalista. Aí você pode eventualmente citar uma fonte doutrinária, uma fonte jurisprudencial. Muito bem. Além disso, quando você for citar a jurisprudência, isso não vale apenas para a petição inicial, isso vale para a contestação, eventualmente para um recurso, mas fundamentalmente na petição inicial, se você ver a necessidade de citar a jurisprudência, procure citar a jurisprudência do tribunal do estado onde tramita aquela ação, porque claro que o tribunal gosta de ver a sua jurisprudência e você está trazendo ao juiz o entendimento do tribunal a que ele está vinculado. Então, o mais importante é você citar uma jurisprudência do tribunal do estado onde você está propondo aquela ação. Claro, jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ sempre é bem-vinda. Mas, quando você for citar jurisprudência, não vai transcrever dezenas, várias, inúmeras decisões que são todas no mesmo sentido. Às vezes a gente vê petições aonde há a citação de inúmeras ementas, e às vezes até da íntegra do acórdão, do mesmo relator, da mesma Câmara. É uma mera repetição, uma mera transcrição que vai avolumar a sua petição inicial e causar uma má impressão nessa petição. Se você tiver várias decisões que são no mesmo sentido, isso é bom, claro, porque vai dar mais conforto para a sua tese, indique o número e a fonte aonde localizar, utilize expressões no mesmo sentido, outras decisões do mesmo tribunal, no mesmo sentido, outras decisões do STJ, indique o número do recurso, o número do acórdão, a fonte, enfim, aonde pode ser localizada aquela decisão. Isso você já está dando uma indicação para o juiz de que existe um entendimento jurisprudencial se alinhando à tese que você está desenvolvendo na sua petição inicial. Uma outra questão importante a respeito da citação da jurisprudência é no sentido de que não cita o acórdão, não transcreva o acórdão inteiro. Transcreva aqueles trechos do acórdão, aquelas partes do acórdão que são relevantes para a sua causa, para a sua argumentação. Relatórias normalmente não interessa, o próprio voto, a própria fundamentação do acórdão, muitas vezes ela traz uma fundamentação que envolve outras questões que são discutidas naquela causa que resultou naquele julgado paradigma. Então, procure citar, tirar ou extrair do acórdão apenas aquilo que interessa, porque aí você tem mais chance de que o juiz venha a ler essa citação jurisprudencial. Na petição inicial também é importante que você evite abreviaturas. Então, aqui o exemplo do endereçamento, ao invés de abreviar excelentíssimo senhor doutor, escreva por extenso, excelentíssimo senhor doutor. Aí você evita, eventualmente, em outras partes da sua petição inicial, você evita algum equívoco na interpretação ou, eventualmente, uma abreviatura equivocada. Então é importante que você faça que evite esse tipo de procedimento. Perfeito? Bom, pessoal, por hoje é isso. Vou fazer outros vídeos e entrar agora ou a partir do próximo vídeo em questões ou naqueles requisitos que estão lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Se você gostou desse vídeo, marque aqui embaixo, inscreva-se no canal para que você possa receber os vídeos que se seguirão. Vamos trabalhar com a petição inicial, trazendo essa finalidade prática para que vocês possam tirar proveito aí para as atividades de vocês e que a gente possa então aprender um pouquinho mais juntos a respeito desse ato tão importante. Obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço a todos.